Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos meus irmãos que vão agora juntamente conosco, acessando esse vídeo, estando juntamente conosco e mais esse momento de ensino da palavra de Deus, momento em que vamos meditar juntos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, pela sua família, pela paz e a graça do Senhor que habita nos nossos corações. E eu quero nesse momento, juntamente com você, orar, pedindo para que o Senhor nosso Deus venha abençoar ainda mais a tua vida. Querido, querida irmã, querido irmão, nós vivemos pela palavra de Deus, surgimos, fomos criados pela palavra de Deus, somos regidos pela palavra de Deus, e é a palavra de Deus quem nos sara, é a palavra de Deus quem nos direciona, é ela quem nos leva mais além, e é sobre essa palavra que nós queremos falar nesse dia, trazer ao teu coração esta que é a sacrossanta e eterna palavra do Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu quero convidar você para que possa abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo é o de número 8. Os versículos, nós vamos ler, irmãos, do versículo 14 em diante. Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 14 em diante, nós lemos assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se vocês não receberam um espírito que os escravize para outra vez temer, mas receberam o Espírito que vos adota como filhos, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A própria natureza criada aguarda com anseio que os filhos de Deus sejam revelados ou manifestados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que, até hoje, toda a criação geme e padece com dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, os que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos no nosso interior, esperando com expectativa de ansiosidade a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do nosso corpo naquele dia. Amém, irmãos? Você que crê nessa palavra, quero orar com você, pela tua vida também, quero pedir ao Senhor nosso Deus, que venha continuar com as suas mãos estendidas, as suas mãos curadoras sobre a família do pastor Ricardo Vlahovic, a Mari, sua esposa, também que a paz do Senhor e a graça dele venha acalmar os corações enlutados da família do pastor Silas Domingues, da nossa irmã Lídia, que consequentemente perdeu o seu irmão, o pastor Silas Domingues, perdeu o seu irmão, e também a irmã Lídia perdendo aí o seu cunhado, Que o Senhor nosso Deus venha com o seu bálsamo confortar os corações dos nossos irmãos. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos, Giovanni, nossa irmã Ana Clara, que inauguram na data de hoje, dia 18 de março de 2021, o Shopping da Utilidade. Estão ali num grande empreendimento. Estivemos hoje pela manhã ali, orando, pedindo a Deus, e certamente Deus os fará vencedores. Juntamente comigo, ore ao Senhor. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos dá, ó Pai de amor, Deus misericordioso. E a cada manhã o Senhor nos faz sentir em novidade de vida, em mais uma oportunidade daquilo que não fomos no dia de ontem, podermos ser no dia presente. Ó Deus, eu te agradeço pela chuva, pelo sol, pelo vento,
Deus, eu te agradeço porque o Senhor sempre nos dá mais paz do que qualquer batalha. Eu também te agradeço porque a saúde, ela vem sempre em primeiro lugar, em número maior do que qualquer enfermidade. Por isso, estamos vivos e gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Esteja conosco, ó Pai querido, em mais esse momento. Comigo aqui, com Vinícius Parraga, ó Deus, o irmão Levi. Também, ó Deus, eu te agradeço pela vida do pastor que aqui está conosco, ó Deus querido. Abençoa o Rogério, guarda-o, a sua família, proteja. E toda a equipe que conosco está. Ó meu irmão aí na sua casa, que a tua bênção seja extensiva à sua família. Livra das crianças ao ancião, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor. Estamos escorados, amparados e vivemos na sombra das tuas asas. Portanto, fica conosco, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero, nesse dia, abordar um tema com você que tem sido o coqueluche, tem sido o ponto de máximo nos últimos dias, que são as manifestações. Mas eu quero falar das manifestações que estão ocorrendo em nosso estado, no nosso país, no mundo, por assim dizer, que são muitas. As pessoas, elas querem ter voz, portanto, elas se manifestam da forma que podem. E essas manifestações, elas param comércio, param rodovias, param e depõem governo. Essas manifestações, e elas conseguem, por algum momento, mesmo que não seja por um momento eterno, mas elas conseguem por um tempo o seu objetivo. Mas todas essas manifestações, é importante dizer, elas não se perpetuam. Elas têm o seu tempo de glória, o seu tempo de eficácia, mas elas passam. Quando eu falo de manifestações, eu quero falar no sentido próprio da palavra. Manifestação significa um ato coletivo em que cidadãos e cidadãs se reúnem para expressar publicamente os seus anseios, sua opinião diante de um público. Quando nós falamos também de manifestações, existem alguns sinônimos dessa palavra que têm praticamente o mesmo significado, mas devido à sua ação, elas têm aplicabilidade diferente. Quando eu falo de manifestação e os seus sinônimos, eu falo de protesto. Tem manifestações, são manifestações de protesto. As pessoas não querem que um governo continue, elas querem parar uma fábrica, elas querem um aumento, então é um protesto. Demonstração também é outro sinônimo de manifestação. Elas estão demonstrando que são, demonstrando que as pessoas não viam. Existe outro sinônimo de manifestação, que é expressão. São pessoas que querem ter voz, porque por muito tempo estiveram caladas, não foram ouvidas. E aí então, nós vemos, ou podemos citar aqui, no dia 8 de março, próximo passado, que nós tivemos na comemoração do Dia da Mulher, da Semana da Mulher. Na Índia, por exemplo, as mulheres que nunca falaram, as das castas mais altas e das castas mais baixas, um lugar onde as mulheres, elas mesmo sendo ricas, o seu esposo sendo rico, mas quando elas alcançam a viuvez, elas não têm poder sobre aquilo que seria a sua herança. Os filhos possuem a herança do marido, a herança do pai, mas as mulheres não podem, e elas têm, então, também elas não podem trabalhar, elas não podem obter o seu sustento. Então, essas mulheres, eu estou falando especificamente aqui da Índia, elas quando se tornam viúva, e inclusive há um projeto no qual estamos inseridos, né? Essas viúvas, elas são jogadas a mendigar, elas não podem trabalhar, elas não podem administrar, elas têm que mendigar para comer. Inclusive temos um projeto junto com a MCM, que essas mulheres são acolhidas numa casa ali na Índia, e ali elas são tratadas com comida, e nós ofertamos ali, estamos juntos trabalhando, mas essas mulheres, no dia 8 de março, elas saíram para a rua numa manifestação de expressão, é um sinônimo de manifestação. Existem manifestações que têm um outro sinônimo chamado revelação.
Ou seja, pessoas que nunca apareceram em público, de repente elas fazem uma manifestação revelativa. Elas aparecem para dizer que elas estão ali, que elas habitam ali, que elas são moradoras daquele lugar. Outro sinônimo de manifestação é declaração. Pessoas se juntam para declararem o que pensam a respeito de determinada lei, de determinado decreto. Então, são manifestações de pronunciamento. Elas acontecem muitas vezes ocupando rede social, ocupando ruas. Outro sinônimo de manifestação é a exposição. Nós vemos, por exemplo, existem na região da Europa, nos países asiáticos, nos países europeus, do norte europeu, quando as mulheres ali, elas se expõem o seu corpo, dizendo, meu corpo, minhas regras. Então, é uma manifestação expositiva. Ela está aparecendo por demais, inclusive expondo a sua vergonha. Tá? Uma manifestação pró-aborto, são manifestações que ocorrem. Existem outros tipos de manifestações que são sinônimo de manifestação, né, que são o aparecimento, a sintomática, a indicativa, tá? E a evidencial. A verdade é que todas essas manifestações, elas chamam atenção, elas mostram ou demonstram algo ainda não visto. E nesse momento que estamos vivendo, nessa semana, eu vou citar algumas manifestações que houveram a partir do início da semana, que foi domingo próximo, dia 15. Em São Paulo, nós tivemos vários protestos contra o governador do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Em Goiânia, nós tivemos parada a BR-153. Ela foi interditada num protesto contra o fechamento do comércio na cidade de Goiânia, que é Goiás. Nós tivemos também, num país chamado Mianmar, pelo menos 18 manifestantes contra o governo que foram mortos, cometeram homicídio contra essas pessoas. Então, durante um protesto, vejam que são manifestações de várias naturezas, inclusive algumas levando a óbito pessoas, mas são manifestações. Eu quero chamar a sua atenção também para várias capitais do Brasil, que no dia 15 agora, milhares de manifestantes tomaram as ruas, próximo aos quartéis de exército, às casas de lei, em apoio ao presidente da República e em desfavor de vários governadores, numa questão política. São manifestações. Nós tivemos nesta semana na Bolívia, outras milhares de pessoas que foram às ruas em manifestação contra a prisão de Jeanine Áñez. Nós tivemos também no Paraguai manifestantes que pediram o impeachment de Mário Abdo. Vejam que são manifestações pipocando por todo o mundo. Em várias partes do mundo, as mulheres caminharam pelos seus direitos. Eu citei aqui anteriormente na Índia, mas não somente na Índia, mas na Europa, Portugal, nós tivemos também na França manifestações ali das mulheres. Na Jordânia também, milhares de pessoas protestaram contra o governo após a falta de oxigênio que levou a óbito num hospital algumas pessoas. Agora, irmãos, eu quero dizer que, na verdade, as manifestações estão se tornando uma constante no mundo, coisa que nós não víamos há 20, 30 anos atrás. Mas tudo o que acontece, eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, que assim como o parto, assim como o momento de nascer uma criança, as dores de parto, elas continuam antecipadamente. Nós temos aquele alarme falso, as mulheres que já foram mães, né, os homens que são pais, sabem que tem às vezes aquele alarme falso, que parece que é uma contração, que a criança vai nascer, chega-se a ir ao hospital, mas volta, ainda não é o tempo. Mesmo dentro do hospital, chega momento em que a mulher ela começa a ter contrações. Eu mesmo, como bombeiro que fui, acompanhei do momento de um resgate de uma jovem mãe até o momento de chegar ao hospital. O parto aconteceu nesse entremeio, nesse caminho. As contrações que estavam de 5 minutos, vai diminuindo, 3 minutos, daqui a pouco elas são constantes, ao ponto de estarem tão próximas às contrações que a criança vem à luz, vem ao mundo.
Desta forma também está acontecendo com as manifestações. As pessoas querem ter voz, querem ganhar voz, todos querem ter os seus direitos atendidos e vão dessa forma buscando os seus ideais. Mas como eu disse aqui no início, todas essas manifestações, elas conseguem temporariamente o seu objetivo, mas logo após, ela perde o seu valor. É uma mulher que foi ouvida hoje, foi reconhecida hoje como politicamente competidora, mas daqui a pouco ela vê que aquilo, a competição vai muito mais além, vai pós-eleição, entra a vida dentro, é o trabalhador que batalha pelo seu salário, faz a sua manifestação na porta da fábrica, o seu protesto, consegue o seu aumento, mas em contraposta, o seu aumento vai sendo comido, vai sendo destruído pelo aumento da alimentação, pelo aumento do combustível. A verdade é que aquela razão que era o seu bem-estar, aquela razão que era ser ouvido, ser bem tratado como cidadão ou cidadão, perdeu o seu efeito ao longo do tempo. Em todos os cantos da terra se ouvem clamores, irmãos. E não apenas, eu estou falando aqui de manifestações de pessoas. Eu poderia falar dos vulcões que se avultuam, do Etna que está outra vez em erupção, numa constância nunca jamais vista. Kilimanjaro, entre outros vulcões que estão agitando, as geleiras que estão derretendo, as correntes marítimas que estão mudando o seu fluxo, a densidade do sol, os raios ultravioletas estão queimando muito mais, causando muito mais câncer de pele do que há 20, 30 anos atrás. Nós vemos explosões acontecendo, eu diria que no próprio país em que nós vivemos, no Brasil, quando se ouvia falar de ciclone, quando se ouvia falar de furacão, hoje centro-oeste, sudeste, sul do nosso país, estando sob os efeitos de vulcões, ou de ciclones, de furacões. Nós temos vivido, na semana passada, nós tivemos aqui em São José dos Campos, ventos na ordem aí de quase 100 quilômetros por hora, destruições na região sul aqui da nossa cidade, queda de árvores que foram arrancadas pela raiz, árvores que são algumas vezes até centenárias, estão sofrendo com toda essa mudança climática que está havendo. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre manifestação. As pessoas querem hoje, estão sobrecarregadas de tanta comunicação. Todo mundo conhece muito, mas com pouca profundidade. Por quê? Porque as manifestações são paliativos temporais, passageiros. Mas eu quero aqui, irmão, falar de um outro tipo de manifestação. Eu quero falar aqui de um homem, e esse homem é Jesus, homem-deus, sim. Um único homem que teve o seu ideal eternizado. Ele se manifestou ao mundo, mas não da forma como nós falamos aqui, não com insurreições, não jogando pessoas contra o governo, não fechando ruas, mas trazendo perdão, paz em todos os cantos da terra. O nome de Jesus, a sua voz foi plenamente ouvida nos 4 cantos da terra. E desde então, em todas as gerações que vieram, ou que se seguiram, depois do advento do Messias, Jesus, o Cristo, o nome dele tem sido aclamado como líder, o maior líder que já pisou na terra. Eu estava agora há pouco, como eu já disse aqui, numa inauguração, e falei a respeito disso. O maior líder que já existiu, Jesus, ele, diferentemente das pessoas como fazem, que buscam as autoridades para se apresentarem, para dar voz à sua causa, Jesus buscou os mais simples. E ele então, a partir daí, começou a fazer discípulos. Jesus, sendo o nome, os seus discípulos, levando o seu lema, que é amor, paz, o perdão. Esse Jesus, ele mesmo sendo líder, foi injustiçado, perseguido, caluniado, traído, vendido, julgado sem falha alguma,
foi preso, chicoteado, esbofeteado, lancetado, teve o mais desumano tratamento que jamais um preso teve. Ele recebeu cuspe na sua face, foi abandonado pelos seus amigos mais próximos, crucificado, zombado. Ele foi largado sem as suas roupas foram rasgadas, disseram para ele, ligaram a sua vida a impropérios, chamaram-no de rei dos judeus, como caçoando da sua vida. E qual era a sua acusação? Jesus, ele se declarava o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus, e essa foi a sua acusação. Ele foi perseguido pela verdade, ele foi perseguido por ser bondoso, por ser amante dos homens, de mulheres, de colocar cada um no seu lugar, é o lugar do carinho, do amor de Deus. Jesus manifestou a sua força e poder, não somente sobre pessoas, mas sobre a natureza também. Quando ele disse a Lázaro, já morto, há 4 dias, não foi 1, 2 ou 3 dias não, há 4 dias morto, Jesus demonstrou ter poder também sobre a natureza, dizendo, Lázaro, sai para fora, e a morte não pôde suportar aquele homem no interior daquela caverna, do sepulcro. Ele, Jesus, também disse ao filho da viúva de Naim, levanta-te, e o morto levantou-se. Esse mesmo Jesus disse lá no mar de Tiberíades, ou da Galileia, disse, acalma vento, e o vento acalmou, acalma mar, e o mar acalmou. Mas esse mesmo Jesus que tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre o mundo espiritual. Ele disse a um endemoniado lá em Gadara, que ninguém poderia prendê-lo. Aquele endemoniado, ele andava pelas montanhas, pelos sepulcros, ele andava pelos campos, homens não conseguiam detê-lo, grilhões não prendia. Mas por quê? Porque ele estava com uma legião de demônios em sua vida, comandando a sua vida. Jesus, além de falar a pessoas, de falar a natureza, e elas ouvirem, também os demônios se sujeitavam a ele. E ele dizia aos demônios, sai, e os demônios saíam. Jesus tinha poder sobre a natureza, Jesus tinha poder sobre as pessoas, Jesus tinha poder sobre a enfermidade, Jesus tinha poder sobre espíritos. E ele, mesmo tendo essa força e poder sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre o mundo das trevas, claro, ele era o verdadeiro Filho de Deus. O seu sepulcro não pôde detê-lo, ele se permitiu morrer para que nós hoje fôssemos adotados como filhos de Deus. Como diz João, amados, agora, ou seja, por causa de Jesus, aqueles que creem em Jesus, agora nós somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser, ou seja, nós ainda estamos num corpo natural aqui. Mas o mesmo Jesus que morreu, se permitiu ser morto naturalmente como homem, ele suplantou a morte, ele suplantou o sepulcro, ele suplantou os espíritos, ele suplantou toda aquela situação e ele levantou num corpo glorioso. Então João diz, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Eu estou falando aqui de manifestação. Então, os filhos de Deus estão se preparando, assim como Jesus, que a terra, ele era filho de Deus, não poderia retê-lo. Ele publicamente ressurgiu. Os guardas tiveram que saber, tentaram subornar os guardas como fazem até hoje. Mas o Senhor Jesus, diante de todos, e apareceu a mais de 500 pessoas, conforme está escrito na história. E ele andou com seus discípulos por 40 dias para provar que era ele mesmo, aquele que foi morto, que ressurgiu. Dessa forma, ele, Jesus, ele subiu aos céus, voltou aos céus, diante do olhar daqueles discípulos que o viram no morrer, mas que viram no ressuscitado. Esse Jesus que foi visto atravessando, ou seja, ele entrou num cenáculo fechado, não haviam portas abertas, ele entrou ali,
E esse Jesus, ele, diante dos olhos dos seus discípulos, ele subiu aos céus. O mais espetacular não é isso. O mais espetacular de tudo isso é que ele deixou uma missão para os seus discípulos. E no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, nós temos então esse grande líder, o maior dos líderes, dando uma determinação, dizendo para aqueles que crerem, eu e você, ele fala dessa forma: vocês vão receber o poder do Espírito Santo quando eles descer sobre vocês, e vocês então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. E cá estamos nós, nos confins da terra, com relação a Jerusalém, a Judéia e a Samaria. Estou aqui em São José dos Campos, você aí me ouvindo, não sei aonde você está, mas a verdade é que aqueles que receberam o poder do Espírito Santo, eles se levantam com palavras de vida, com palavras de paz, com palavras que curam pessoas, palavras que curam a alma, palavras de esperança, palavra que leva para o dia de amanhã, palavra que une casais, palavra que abençoa estabelecimentos comerciais, palavra que traz novidade de vida, esperança para aqueles que estão desesperançados, palavra que cura o canceroso, palavra que cura do Covid também. O Senhor nosso Deus, Ele através do seu Espírito Santo nos deu esse poder e essa autoridade. Agora, por causa de tudo isso, o mundo sabe quem é você, porque ele já soube quem é o nosso líder. Ele conheceu o nosso líder e sabe que o nosso líder, tudo o que ele disse aconteceu, que a sua palavra é viva e eficaz. Então, por essa razão, o mundo em que vivemos, vivem sob a expectativa, por causa dessa palavra do nosso líder. O mundo, e não somente o mundo, eu falo humano, o mundo de pessoas, mas toda a natureza está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, conforme nós lemos aqui. Agora, no livro aos Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, verso 8. Romanos, capítulo 9 e 8. Veja aí na sua Bíblia. Olha aí na Bíblia eletrônica, na Bíblia escrita, na Bíblia anotada aí, comentada. Veja o que está escrito em Romanos 9 e 8. Diz que nós somos filhos adotivos através da promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. Mas aquele povo, não entendendo a promessa, se desviaram dos caminhos do Senhor. Mas Paulo diz aos romanos que em Cristo nós fomos adotados como filhos legítimos do Senhor Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Será, irmãos, essa manifestação, quando chegar o momento da manifestação dos filhos de Deus, que ainda não é chegada a hora. Como disse João, né? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ou seja, se o Senhor Jesus, ele sozinho, ele causou esse impacto em gerações. Imagine quando os seus irmãos, que agora são filhos de Deus, se manifestarem, será a maior manifestação da história. Se você já viu a manifestação pelas diretas já, a manifestação pela Constituição, se você já viu as manifestações desse final de semana, a manifestação de Martin Luther King lá no Capitólio dos Estados Unidos, se você já viu manifestações diversas que lotaram ruas, estradas, lugares, isso não há como se comparar ao que vai acontecer na manifestação dos filhos de Deus. Ao contrário de todas as outras manifestações, essa manifestação terá a sua eficácia garantida. E a razão dessa manifestação durará para sempre, por milênios e milênios, de eternidade em eternidade. Isso é maravilhoso e por isso ela é tão aguardada. Veja só, queridos irmãos, nós lemos aqui, portanto, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, logo lá no 14, quando eu li, está escrito assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiada, você é guiado pelo Espírito de Deus? Quem é que comanda a sua vida? É a sua mãe? É o seu pai? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu trabalho? É o seu conhecimento? É o seu intelecto?
ou é o Espírito Santo? Se você é comandado pelo Espírito Santo, se você, mesmo que planejar, nós precisamos, irmãos, faça planos todos os dias, a cada manhã, como eu já disse aqui, orando, agradecendo a Deus por essa manhã. Nós temos que planejar as nossas vidas, claro, temos que planejar para não ser pesado aos outros, para não falharmos, para darmos exemplo de filhos de Deus, para atrair as pessoas pela nossa vida, como Jesus atraiu pelo seu equilíbrio. Nós somos sal da terra, a luz do mundo, mas todos os seus e os meus planos devem estar preparados para o plano maior, que é o plano de Deus. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Ainda Paulo diz aqui: pois vocês não receberam um espírito que escravize em vocês para ter medo outra vez. Quanta gente, irmãos, nessa época pandêmica, nessa época de convulsão política, de convulsão natural, estão cheias de medo. Não, os filhos de Deus só temem ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós, irmãos, não morremos na véspera, não. É no tempo de Deus. Os filhos de Deus é no tempo de Deus. Não há a morte, a vida, os anjos, os principados, a maldade. Ninguém pode te tocar se você está escondido sob as asas do Altíssimo, se você habita no esconderijo do Altíssimo. Então, vocês que têm o Espírito que os adota como filho, pelo meio do qual clamamos, Paizinho, ou seja, Abba, Pai. Quando você clama, quem tem filho, sabe como é esse negócio. Quando o filho clama, ô papai, ô mamãe, quando ele, daquela forma carinhosa, quando ele fala com o pai e com a mãe, ele tem tudo, as portas se abrem para ele, nós os defendemos, nós providenciamos, vamos buscar. Agora, o próprio Jesus, Filho de Deus, disse: se vocês como pais, falhos, homens, humanos, se o filho pede pão, nunca, a vontade de um pai na sã consciência, não é dar uma pedra. Se o filho pede peixe, não vai dar uma cobra, não vai dar um áspide. Quanto mais o Pai Celestial, aquele que clama, Abba, Pai, Pai, eu estou aqui. O Senhor muda céus, terra, situação, muda tudo a teu favor. Veja, porque Ele está te guardando, para que o mundo veja quem é você, quem é o seu Pai. Diz aqui ainda no capítulo 8, verso 16, Paulo continua escrevendo, dizendo: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que é isso que Paulo está dizendo aqui, irmão? O Espírito Santo, quando nós estamos caidinhos, não tem esse momento, todos nós temos, não vamos esconder aqui não. Todos nós temos aquele momento que dizemos, mas será? Mas eu realmente sou esse filho de Deus? Por que eu estou passando isso? Aí o Espírito Santo testemunha dentro de nós. Sim, você é filho de Deus. Pode ser que você esteja sendo provado, como foi o filho mais velho, como foi o nosso precursor, o primogênito dos mortos, o primeiro filho, o único, verdadeiro, aquele que não pecou, que é Jesus. Ele foi provado, mas em nada foi achado em falta. Ele foi provado de todas as formas. Jesus foi provado até mesmo, irmãos, pela fome, pelo estômago. O inimigo disse para ele: se você é Deus, transforma essas pedras em pães. É hora de comer, você está com fome. Mas Jesus disse: não, nem só de pão viverá o homem. É verdade, Jesus estava tão ligado que ele dizia: pode ser, o Pai sabe a hora de eu comer, Ele sabe o que eu preciso, mas não é o que você manda, é o que Ele diz. Ainda no versículo 17 do mesmo capítulo aos Romanos, Paulo continua dizendo: se somos filhos, quem é filho tem herança, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus. Deus criou céus, terra, mar, é Senhor da vida, é Senhor de tudo, é Senhor da história, é Senhor dos céus. Então os céus é nossa herança, nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo herdou todas as coisas. E ele disse: Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. E o Senhor Jesus disse a meu e a teu respeito: eis que eu vos dou poder e autoridade. Portanto, não ande uma vida de temor, levante-se. Claro, irmãos, eu já aprendi ao longo da vida que uma instituição depende e muito do seu líder. Quem é o seu líder?
se ele tem força, se ele é resiliente, se ele tem o poder de reiniciar. Isso vale para todos os efeitos, para um pai de família, para um dono de loja, para um dono de gerente de empresa, para um pastor, tá? Então, todos ficam na dependência. O nosso líder é superior, irmãos. O nosso líder venceu. O nosso líder é Cristo. Ele é o espelho para nós. Paulo diz que nesse momento nós nos vemos como um espelho. Mas um dia nós veremos face a face o Senhor, como Ele é. E assim como Ele é, nós o veremos. Olha só, se participamos dos seus sofrimentos, Jesus sofreu. Eu disse aqui que ele não levantou uma bandeira, não. Ele apenas falou a verdade. Ele se preocupava com o seu próximo. Era maior, muito melhor do que qualquer manifestação. Quer demonstrar o amor? Ame, não diga. Porque o amor é o que o amor faz. O amor não é o que ele diz. O amor é o que ele faz. Alguém não precisa dizer que é trabalhador. Ele pode usar a falácia. Ele pode estar mentindo, mas se alguém é trabalhador, ele demonstra trabalhando. Se alguém é cuidadoso, o seu entorno está sempre arrumado, está sempre bem quisto, ele tem as coisas na ordem, ele tem tudo no seu direito, ele não precisa dizer, ele é visto. Então, irmãos, se nós participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Se você está em Cristo, você é nova criatura, não precisa se manifestar. Talvez a sua manifestação, muita gente, irmãos, nós sabemos que inclusive nas manifestações existem pessoas infiltradas. Foi o que aconteceu no Capitólio recentemente nos Estados Unidos da América, quando alguém, querendo manifestar-se por uma razão, tinha ali no seu entremeio pessoas que eram do contra, do outro lado, para bagunçar nessas manifestações. E nós sabemos, por exemplo, o líder máximo da nossa nação, que é o presidente da República, foi numa manifestação de carinho dentro do povo, que tinha alguém ali, aquele malfadado, aquela pessoa que eu tenho orado por ele para que encontre a salvação. Ele se manifestou contrário, o espírito do anticristo estava ali, disfarçado de apoiador. Quanta gente pinta o seu rosto de verde e amarelo, coloca uma bandeira sobre si, mas na verdade ela quer o poder, ela quer escravizar esse país, quer mudar a nação, quer mudar a bandeira. Quantas vezes alguém toma nome, diz que te ama, mas na verdade não te ama. Talvez, como Judas, vai trair você, como Judas traiu Jesus, com um beijo, dizendo eu te amo, quando na realidade não ama. Eu quero dizer para você que se nós somos filhos de Deus, nós participamos, nós não abrimos mão de ser testados, nós não abrimos mão de ajudar o nosso irmão, nós não abrimos mão de orar pelas vidas necessitadas. Nós não queremos primeiro a nós, não a nós, Senhor, mas a Ti a honra e a glória. Disse Jesus, os meus irmãos, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade de Deus está em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo tanto, de uma maneira inigualável, que deu o seu melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo continua dizendo aqui no versículo 18, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Você já imaginou, irmãos, essa casinha de barro aqui, ela porta um ouro, uma luz que ilumina, dependendo de quem você é, por onde você anda. Se você fala com Deus, se você entrega a sua vida a Deus, Deus vai te exaltar. Mesmo nessa terra, é a melhor forma de manifestação. Eu não preciso, como igreja, ir às ruas, interromper o trânsito, o direito de ir e vir das pessoas, para dizer quem sou, para dizer quem és. As pessoas descobrirão. Diz a palavra do Senhor, já o seu povo lá no início, Deuteronômio capítulo 28, que os milagres, os prodígios, as maravilhas, seguirão aos que crerem. Seguirão. Se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, as bênçãos te acompanharão. São sinais que vão te seguir. Essa é a maior manifestação, irmãos. Então, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente, esse momento pandêmico que estamos vivendo, o isolamento social, a proibição cultural, não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada.
A própria natureza criada, está escrito aqui, aguarda. A natureza, irmãos, vejam, as árvores, o sol, a lua, as estrelas. Assim como eles sentiram com a morte do justo Jesus, no dia da sua morte, houve um terremoto ali em Jerusalém, o céu escureceu, ventou, o centurião, os soldados que ali estavam, bateram no peito dizendo, se isso aconteceu, só pode ser realmente o Filho de Deus. Esse homem, esse Jesus, realmente era Filho de Deus. Eu quero dizer para você, que quando você anda nas ruas, aonde você estiver, as trevas hão de entender, vão compreender que você é filho de Deus. Irmãos, diferentemente do que muitos pensam, que para que saibam, para dar as caras, para saber quem é, precisa fazer manifestação, precisa ir às mídias sociais. Não! Eu quero dizer para você que se o céu te conhece como filho de Deus, o inferno também sabe que você é filho de Deus. Essa maior manifestação em nossas vidas é o próprio Espírito de Deus conosco. Ainda que caiamos, não ficaremos prostrados, porque é o Senhor quem nos levanta. Diz a palavra do Senhor no Salmo de número 91, 1000 cairão ao teu lado. 1000 é muito, né, irmão? Mas ele fala ainda mais, 10.000 à tua direita. O que significa, irmãos, é na mão direita que nós temos muitas vezes o apoio, mas muitas vezes você olha para a direita, quer estender as mãos, mas aqueles 10.000 estão caídos, do lado esquerdo tem 1.000 caídos, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sabe qual é a recompensa dos ímpios? É o contrário da recompensa dos justos, que está lá no Salmo introdutório, no Salmo 1, que diz, bendito, bem-aventurado é o indivíduo, é o varão, que não para conversar na roda dos escarnecedores, não se detém nos caminhos dos pecadores, antes o seu prazer, a sua alegria é na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite, trabalhando, andando, comendo, até mesmo se banhando, medita na lei do Senhor. Sabe por quê? Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, vai dar os seus frutos na estação própria, e tem mais, quando não tiver fruto, as folhas não caem, as folhas vão estar lá, ele continua bonito, não está dando fruto, a luta está grande, mas continua de pé, e tudo quanto fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim, serão como a moinha que o vento espalha, hoje está aqui, amanhã está lá, hoje tem poder, amanhã caiu, hoje tem dinheiro, amanhã não tem, hoje tem saúde, amanhã não tem, hoje pensa estar salvo, mas amanhã os bandidos, a vida o levará, mas os justos prosperarão. E disse o Senhor Jesus, aqueles que confiam, aqueles que creem na minha palavra, ainda que esteja morto, viverá. Que promessa maravilhosa. No versículo 19 do capítulo 8 aos Romanos, Paulo diz ainda, a própria natureza criada aguarda com anseio a revelação, a manifestação. Eu quero encerrar com essa manifestação. A manifestação, essa é a manifestação dos filhos de Deus. A natureza aguarda, o mundo espera. Ó irmão, ó irmã, não se misture com o mundo. Diga aos seus filhos, não faça as mesmas coisas que os filhos dos homens dessa terra fazem. Nós somos diferentes. Nós somos dos céus, cidadãos dos céus. Nós damos aquilo que temos. Irmãos, quando nós abrimos a boca, você conhece alguém quando ela abre a boca. Se é uma pessoa namoradeira, ela só fala de namoro. Se é uma pessoa amedrontada, ela só fala de derrota. Se é uma pessoa fracassada, ela só fala da política que deu errado, só fala da doença, só fala da enfermidade, só fala de Covid. Mas quem tem o Espírito de Deus, ele diz sempre, levanta, avança, vamos, nós estamos chegando, Canaã é ali, ele não murmura, levanta a sua cabeça, se ele sente sabor, ele come, se ele não sente sabor, ele come também, porque é necessário, ele sabe que o Senhor está com ele, e ainda nesse poder, nessa autoridade, ainda diz o Senhor, que vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Sabe por quê? Porque quando Deus tem propósito na vida de alguém, quando alguém é útil ao Senhor, Ele envia os seus anjos para guardar, mas o inútil, para que ele vale? O sal que não salga, pisa nele.
A luz que não serve, deixa de lado, mas a luz que brilha é colocada no velador. O sal que presta é colocado no lugar onde se sabe onde vai encontrar, onde ele pode ser usado a qualquer momento. O crente fiel, ele é guardado por Deus, porque ele está sendo guardado para uma manifestação. Ele manifesta a presença de Deus, ele fala da presença de Deus. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 2, eu já citei aqui algumas vezes, ele diz: amados, olha que carinho, irmão, amados, agora, antigamente não interessa o que fomos, mas agora nós somos filhos de Deus. Ou seja, o mundo está esperando, está contando a hora, que momento vai ser que esses filhos de Deus vão se manifestar. Irmãos, o mundo sabe, a NASA sabe. Os cientistas sabem, eles estão estudando, dando desculpas, dizendo que asteroide passa aqui, dizendo que pessoas se escondem ali, colocando agora esse isolamento social, aprontando todas as coisas. A própria FEMA, para quem lê, sabe o que eu estou dizendo, está tudo preparado para quando os filhos de Deus se manifestarem, quando formos arrebatados, quando o mundo sentir falta, aí eles vão querer de todas as formas. Agora os filhos de Deus foram arrebatados, acabou a paz na terra, mas enquanto estivermos aqui, nós representamos o nosso Deus, representamos o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso Criador. Nós somos ainda a última força de resistência, a esperança para essa terra. Portanto, não assuste o mundo indo para as ruas protestando, não, deixa eles que façam. A nossa força, a nossa manifestação é espiritual, porque Paulo escreve aos Efésios capítulo 6, não temos o nosso inimigo. Nós não temos que pelejar contra a carne ou contra o sangue, não, mas nós lutamos com armas espirituais, contra as forças espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Então, irmãos, o Brasil vai sentir, sim, as orações da igreja. Eu te convoco, meu irmão, como extensão dos nossos irmãos e amigos pastores que estão clamando à igreja para todo meio-dia, nos próximos dias por esse mês, todo meio-dia e 18 horas, dobre o seu joelho, ou se não tiver condição de dobrar o seu joelho, levante as suas mãos aos céus, faça uma oração. Ora, irmãos, nós somos cristãos, temos essa arma poderosa que mudou a história da humanidade e ainda vai mudar, porque a esperança é Cristo. A nossa fé, irmãos, não é no que nós vemos, mas é naquilo que nós cremos. O justo viverá da fé. E quero dizer para você, para aqueles que dizem: pastor, mas é tão difícil. Vou dizer para você, o islâmico, algumas vezes no dia, ele anda lá com o seu tapetinho, e aonde ele estiver, seja em feira, aonde for, na hora da sua oração, ele dobra os seus joelhos, numa esperança de um paraíso fútil, ou que talvez nem exista, mas o nosso Cristo, ele é real. A prova é cabal, ele mudou a história da humanidade, ele ainda hoje é conhecido pelos milagres que faz. Então, dobre-se diante do Senhor, ore pelo Brasil, ore pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, goste dele ou não, mas foi colocado por Deus, porque disse Jesus: nenhuma autoridade alcança o seu patamar, a sua posição, se não for permitida por Deus. Então, se o povo não ora, se o povo é mau, a autoridade vem para puni-lo. Se o povo é bom, se o povo ora, a autoridade o abençoa. Ore também pelo Supremo Tribunal Federal, ore pelo Senado do Brasil, ore pela Câmara Federal, ore pelos governadores dos estados, ore pelos municípios e prefeitos, ore pelas câmaras estaduais e câmaras municipais, ore pelos pastores, ore pelos pais que estão perdendo o seu controle, ore pelas mães que não ensinam mais os filhos, orem pelas autoridades, orem e orem. E eu vou aqui citar uma frase de um filme até, que diz: lute, e lute, e lute outra vez, até que cordeiros se tornem leões. Os filhos de Deus, irmãos, os herdeiros do Senhor, são fortes.
E a nossa batalha é na oração, não é na manifestação em rua, mas é na oração. Nós nos manifestamos no mundo espiritual, e o mundo espiritual vai ter que abrir caminho para o Senhor abençoar o Brasil nesse último tempo, abençoar a nossa nação, e nós enviarmos mais missionários para fora, falarmos de Jesus, e essa doença ser debelada, controlada. Eu não estou aqui pregando dias melhores não, mas dias de muitas vitórias até a volta do nosso Senhor Jesus. Finalizando aqui essa leitura do capítulo 20, Paulo diz: porquanto a criação foi submetida à inutilidade. Ou seja, a terra tem que ser arada para produzir, os cereais têm que ser bem tratados, tem que usar agrotóxicos, senão ele não produz. Ou seja, a tendência é ser inútil. Os homens têm que ser ensinados, as mulheres, os filhos, porque vão tudo no caminho contrário. Mas foi eles que quiseram isso? Não, foi aquele que sujeitou, Satanás. O espírito do anticristo age nessa terra, irmãos. Mas quero dizer que nós ainda estamos aqui. Nós resistimos. Sim, estamos aqui para impedir que esse mal prolifere e que alcance todos os cantos. Nós somos representantes do maior dos espíritos e do espírito que tem a vitória final decretada. E ele é Jesus. Está escrito aqui que na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Irmão, sabe quando é a nossa liberdade? Quando nós ficarmos livres das limitações desse corpo. No céu, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Não seremos mais limitados pelo sono, pelo cansaço, pela fome, pela doença. Não, nós estaremos libertos. Então sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com dores de parto. Mas eu quero dizer, está para nascer, está para acontecer, creia. E não somente ela, a natureza não, mas igualmente nós, que também temos o fruto do Espírito. Não é só a natureza e nem o povo que quer a manifestação dos filhos de Deus, não. Nós também gememos no nosso interior, não é assim? Você não está com vontade dos céus? Não dá saudade? As coisas que nós planejávamos há 10, 20 anos atrás, que nós queríamos, hoje os nossos filhos nem podem planejar. Quando eles poderão planejar? Que faculdade farão? Qual vai ser a melhor? Qual a projeção ao longo de 20, 30 anos? Não se tem mais. Então, isso é Deus permitindo para muita gente, inclusive cristãos, deixarem de gostar dessa terra e passarem a gostar dos céus, gemendo no seu interior, esperando com ansiosa expectativa pela nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. A manifestação está por acontecer. Te prepara para encontrar com o Senhor. E logo após aquela manifestação, aquele dia que está chegando, nós estaremos com o Senhor para sempre. Conforta o teu coração com essas palavras. Consola a tua família com essas palavras. Deixa que ela entre no seu coração, que ela faça efeito. E vou dizer outra vez, ore e ore. Outra vez, ore, ore. Não se aplique em outra coisa. Viva uma vida de oração. Fale com Deus, andando, comendo, caminhando, comprando. Fale com Deus. Eu disse há pouco também, naquela inauguração, agora há pouco ali, na manhã desse dia, ali no shopping da Utilidade, aquele sem número de pessoas. Ali estavam vereadores, ali estavam representantes do executivo da cidade, do judiciário, ali estavam pastores. Mas a verdade foi dita ali, irmãos, aquele que coloca no Senhor a sua confiança, certamente tem vitória garantida. E vou dizer a verdade, meu irmão, o que eu vi ali já foi um milagre de Deus acontecendo. Não era para estar daquela forma, mas o Senhor já abençoando e a sua boa mão ali, que seja a tua casa abençoada. Você intercessor, você que ora, você que contribui, você que oferta em missões, você que é nosso companheiro em oração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que haja recompensa também para os meus irmãos que estão aqui, pastor Rogério, nosso irmão diácono, irmão Levi, também ao Vinícius, que está conosco aqui nessa transmissão, e ao sem número de irmãos que vão nos ajudar. E eu quero pedir para você, meu irmão e minha irmã, se essa palavra te ajudou, tocou a tua alma, nos ajude a ir mais além.
Manifeste-se deixando o seu like ou dislike, se você quiser também, mas manifeste-se, mostre que você está aí, ajude-nos a continuar propagando a palavra do Senhor da melhor maneira. Nós não somos soberanos e nem donos da verdade, mas nós precisamos uns dos outros. Nessa união, a justiça de Deus habitará. Propague, mande para os seus contatos, mande para pessoas. Jesus vem, mas antes da sua vinda, há uma promessa para o nosso país, de através dele, que é conhecido como Barzilai, abençoar a Europa, de onde veio o conhecimento do Evangelho. Eu quero orar por você, agradecer a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Pai querido e santo, soberano sobre todas as coisas, eu te agradeço por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, para viver nele, e sermos melhor do que fomos, ó Pai querido, ontem. Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra, ela está imperando já nesse dia. É a tua vontade, estamos em reuniões de orações, reuniões de consagração, falando contigo. E isso, ó Pai querido, é a razão da nossa vida. Nós existimos, fomos gerados pelo Senhor para honrar e glorificar o teu maravilhoso nome. Ó Deus, portanto, usa a vida dos meus irmãos, a partir das suas casas, na vizinhança, que eles preparem uma mesa posta, um café, para dizerem aos seus amigos, para transmitirem essa palavra, para compartilharem, dizendo, ó Deus querido, que a maior manifestação e eterna e perpétua, que alcança não somente mulheres, mas mulheres, homens, trabalhadores, desafortunados, negros, brancos, amarelos, todos, é a manifestação dos filhos de Deus, que a natureza clama por isso, e ela breve está por acontecer. Ó Deus, que nós estejamos naquele dia reunidos, os nossos filhos, nossos familiares, aqueles que se perderam, ó Deus, que o teu evangelho eterno os alcance, trazendo, abarcando de volta a arca da salvação, a arca do Senhor. Meu Deus, abençoa os meus irmãos que são ofertantes, dizimistas dessa obra, a cada um deles. Abençoa, ó Deus, o nosso município, a Câmara de Vereadores, o nosso prefeito, ó Deus. Ó Pai de amor, ao nosso estado, tem misericórdia, toca, Senhor, na governabilidade do nosso estado, na Câmara Estadual. Eu te peço também, pelo nosso presidente da República, pelo Supremo Tribunal Federal, que não percam o caminho, que não percam o foco, e o foco é a tua vontade, ó Deus. Também ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados. Meu Senhor, nós entendemos que falhamos. Talvez por essa mesma razão é que estamos sendo oprimidos, ó Deus. Mas o Senhor disse na tua palavra, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, que se o teu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a tua face, que o Senhor ouve dos céus e vai sarar a nossa terra. Eu invoco esta palavra sobre as nossas vidas, sobre as igrejas, as autoridades eclesiásticas, os pastores, pastoras, ó Deus, também aos pais, às mães que voltem a cuidar dos seus filhos, a amarem, a orientarem, mostrar o teu caminho. Só assim, ó Deus, nós viveremos, poderemos viver em paz, até que o Senhor nos chame. O nosso amor não está nessa terra, mas o nosso amor está nos céus. O Senhor é a nossa âncora, e nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Senhor Espírito Santo, não seja retida sobre a vossa vida, e que o olhar do Senhor, como um sol, sobre as vossas casas, sobre a vossa família, aconteça não somente hoje, mas para sempre. Que o Senhor levante o seu rosto sobre a sua igreja, sobre o seu povo, que tenha misericórdia de nós e que nos dê a tão preciosa e aguardada paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido.